Fala traders, vamos para mais um vídeo da Missão Financiado. Como você viu aí no vídeo, graças a Deus foi aprovado na primeira fase. Foi até mais, não vou dizer fácil, mas foi até mais fluido do que eu achei que seria, porque foi muito pouco drawdown que eu tive. Então, sem muita enrolação, vamos direto para a tela para eu mostrar a conta da parte 1 do desafio que eu fui aprovado. Essa é a conta do desafio, a parte 1 que eu fui aprovado. Então vamos ver como foi essa jornada até ser aprovado na parte 1. E essa aqui é a nova conta, que eu tenho que conseguir um profit de 5% para conseguir a conta live, né? Que é a conta que a pessoa opera e consegue ganhar de fato os lucros que tem com ela. Eu comecei dia 14, terminei dia 30, então foram 2 semanas para conseguir essa aprovação. O risco que eu estou usando é de 1,5% do capital. Eu vou tentar sempre manter esse padrão, só que para a segunda fase eu vou diminuir para 1,25%. Entendeu? Que eu quero uma margem maior, até porque eu só vou ter capital para comprar outro desafio mais para o meio de novembro. Até eu queria também comprar um desafio maior. Eu espero até lá já estar aprovado nessa conta para conseguir operar com uma conta live e já estar fazendo outro desafio maior. Indo diretamente aqui para o calendário do mês de outubro, falando rapidamente. No dia 14 eu fiz uma operação, aqui diz 2, mas na verdade foi uma. Foi no mesmo ativo, no mesmo momento, eu só fracionei minha entrada. Perdi $75, então comecei perdendo. Dia 16 eu fiz também uma operação e ganhei $140. Lembrando, eu não sou nem um day trader, nem um swing trader. Eu fico ali no meio termo, porque eu olho o gráfico diário. Só que minhas entradas geralmente duram 1 dia, 2 dias, no máximo assim estourando 3 dias. Mas o gráfico base que eu olho, os candles e tal, é o gráfico diário. Eu olho o gráfico de 4 horas, de 1 hora, como uma forma de olhar o gráfico de um jeito mais detalhado. Só que o gráfico que eu olho para tomar uma decisão é o gráfico diário. Às vezes eu nem olho os outros, só olho o gráfico diário. Pelo gráfico diário, eu já é o suficiente para eu tomar uma decisão de entrar. Aí dia 21 eu errei uma operação novamente. Então perdi aqui $77. Então você vê que sempre fica ali na faixa do 1,5% do capital. Dia 23 eu acertei uma operação, então ganhei $183 mais ou menos. Aí dia 24 eu tive uma operação no ouro que ela foi muito ao meu favor, só que não tocou no meu take. E aí ela retornou para o meu break-even. E aí as operações novas foram essas aqui do dia 28 e do dia 30. No dia 28 eu estava até meio doente, eu cometi erros operacionais porque na noite eu fiquei doente, até foi uma noite assim que eu fiquei sem dormir e minhas operações foi bem nessa faixa de tempo. Acabei tipo não estando mentalmente bem, mas mesmo assim querendo operar, isso aí foi um erro. E assim, as 2 operações que eu fiz, eu tive lucro do dia 28, mas mesmo assim eu considero que foi um erro, porque eu fiz 2 operações e nenhuma eu deixei a operação correr até o meu take. Todas 2 correriam se eu tivesse deixado, mas nenhuma eu deixei. Eu fechei na mão, porque eu não estava mentalmente bem naquele dia. Estava doente, com muita dor de barriga, não dormi. E assim, eu vou explicar essas 2 operações. No dia 30 foi a última operação, que foi a operação da aprovação. O gráfico ainda deu uma hesitada e chegava perto do take e voltava e dar aquela tensão, mas graças a Deus, no fim, assim, eu tentei evitar ao máximo ficar olhando para o gráfico, só confiar mesmo na minha análise e deu tudo certo. Então vamos para as 3 operações que eu fiz após o vídeo 2 do Missão Financiada. Dia 28 eu fiz uma operação no GBP-CAD aqui, que foi uma operação que eu ganhei $56. Lembrando que quando eu estou a favor do viés estrutural, que eu já falei no vídeo 2, meu risco retorno é de 2,5. Um exemplo mais fácil. Quando eu arrisco $100, é na intenção de ganhar 250. Quando eu estou contra o viés estrutural, meu risco retorno é 1,5. Ou seja, dando um exemplo assim, a cada 100 que eu arrisco é para ganhar 150. Então, como vocês podem ver aqui, as 2 operações ficou longe do meu risco retorno. Entendeu? Depois eu fiquei acompanhando até na curiosidade e as 2 foram até o meu take, até onde seria meu take. Independente de estar doente ou não, foi um erro operacional. Eu acabei cometendo erro e ganhando dinheiro. Isso eu acho que é o pior tipo de erro, que é quando você erra e ganha. É o pior tipo de erro que você pode cometer. Então você tem que estar sempre muito atento, porque você sempre tem que pensar no médio e longo prazo, e nunca no dia, assim, no curto prazo. Porque no curto prazo é uma coisa que você pode perder dinheiro fazendo certo ou ganhar dinheiro fazendo errado. Entendeu? Vamos para as operações. Que aí, deixa eu entrar aqui na tela, aqui no gráfico diário, que é o gráfico que eu analiso.
Sempre quando eu abro o gráfico, eu olho o gráfico diário. Então, aqui é o gráfico atual. Então, minha entrada, ela foi feita nesse candle aqui. Ó. Aí, por que eu fiz a minha entrada? O candle, eu vou tirar aqui essas marcações que eu considero que vai ficar mais fácil de explicar. Quando esse candle aqui, ó, do dia 24, ele fez um candle de respeito em relação a esse Fair Value Gap. Lembrando que eu já postei uma aula sobre conceitos e a primeira aula foi sobre PD Arrays, que é o que explica o que é um Fair Value Gap, o que é um Swing Point, o que é uma Fair Value Area também. Quando esse candle do dia 24 ele fez um candle nítido de respeito em relação a esse Fair Value Gap aqui, já chamou minha atenção e já criou uma área de oportunidade até esse próximo PD Array, que foi esse Swing Point. Quando eu entrei, o gráfico tinha essa visão aqui. Ele respeitou aqui e estava assim. Eu percebi que tinha uma área de oportunidade até esse Swing Point. Aqui, você vê que eu já marquei esse AOO, significa área de oportunidade. Gerou uma área de oportunidade aqui, então tinha um viés claro que o preço viria até aqui, só que eu estava contra o viés estrutural, porque se você dá um zoom no gráfico, você percebe que o gráfico é de alta, e eu estou fazendo uma entrada de venda. Quando se criou essa área de oportunidade, eu nem olhei os outros gráficos, os gráficos de tempo gráfico menor, 4 horas, 1 hora, eu já fiz uma entrada direta, e aí ainda tomei um sufoco. Minha relação risco-retorno ficou essa aqui, ó. Aqui, dá pra ver aqui, né? Aí, eu ainda tomei um sufoco, porque, como vocês podem ver aqui, ainda a operação ela se desenrolou, quase que me estopa, e depois foi em direção ao take. Então, foi assim, uma operação muito boa, só que essa operação, ela foi em direção ao take, só que eu fechei antes. Eu fechei em alguma área por aqui, que eu estava acompanhando pelo MetaTrader, vi que o preço tinha se desenvolvido um pouquinho, como mencionei, eu não estava muito bem, então eu resolvi fechar na mão. Agora vamos para a prata, que foi a penúltima entrada que eu fiz. A entrada na prata também foi um erro operacional. Por quê? Eu desenhei a situação, quando o preço ele desrespeitou esse swing point, aqui ó, eu fiz a marcação, tinha esse swing point, o preço ele desrespeitou esse swing point. Lembrando, pessoal, quando eu falo respeito e desrespeito, eu falo sobre um conceito chamado candle size, que eu também vou abordar ele nos próximos vídeos da playlist de conceitos. Quando o preço desrespeitou esse swing point, criou uma área de oportunidade até esse próximo swing point aqui. Ó. Você vê que eu marquei essa área de oportunidade. Eu olhei no gráfico de 4 horas e tinha um Fair Value Gap aqui. E aí, aqui é um Fair Value Gap de 4 horas. Eu não vou entrar no 4 horas porque está no modo de replay. E como o meu TradeView é gratuito, ele não deixa eu transitar pelos tempos gráficos. Eu só posso ficar num tempo gráfico só, no modo de replay. Aqui foi um Fair Value Gap de 4 horas. Eu fiquei de olho nessa operação. Fiquei atento, até o ouro também fez uma configuração muito parecida. Só que o que aconteceu? Eu fiquei de olho nessa operação. O preço, ele fez o movimento exato que eu queria, só que eu hesitei em entrar. E quando eu hesitei em entrar, o preço, ele foi no Fair Value Gap e fez o movimento que eu queria. E aí eu perdi aquele momento chave de fazer a entrada. Isso me deixou pior ainda, porque quando eu cometo um erro seguindo o operacional, que na realidade não é nenhum erro, né? Quando eu erro uma entrada seguindo o meu operacional, para mim tá tudo bem. Eu não sinto mais nenhum tipo de vontade de fazer um trade de vingança, nem nada do tipo. Agora, quando eu cometo um erro, que eu não segui o meu operacional, ou porque eu hesitei de fazer a entrada que eu tinha desenhado anteriormente, isso ainda mexe com o meu psicológico. O que eu fiz? Eu fiquei caçando entrada dentro da área de oportunidade. Eu lembro que a entrada que eu fiz já foi de madrugada. Aqui, dá até para ver aqui, 3 horas da madrugada, no gráfico de 15 minutos. Porque o viés que eu tinha era, o preço ainda não tinha chegado no meu PD Array alvo, e também o preço estava dentro da área de oportunidade. Então por isso que eu ainda busquei fazer uma entrada, mas mesmo assim está errado. E eu ainda entrei, o preço caminhou a meu favor e ainda fechei na mão. Então foram vários erros operacionais nesse dia 28. Como você pode ver, o preço ele veio nesse PD Array e depois foi. Só que eu não entrei aqui e eu também não saí aqui. Eu entrei mais ou menos por aqui e saí mais ou menos por aqui. Com um lucro, mas não segui o meu operacional. Assim, cometi erros operacionais graves. E a última entrada que eu fiz foi no AudiJPY. Quando eu olhei o gráfico, o que existia era esse candle aqui. Era o último candle que tinha, do candle diário. E o que ele representou para mim? Uma coisa que, para mim, me dá um viés muito claro. Ele desrespeitou essa máxima de rejeição aqui, desse Fair Value Gap. Que a máxima de rejeição é a região que assegura que aquele Fair Value Gap ainda ele está exercendo força.
no mercado. Então, quando o mercado ele fechou acima dessa máxima de rejeição do Fair Value Gap, se criou um viés muito claro de alta. Então, esse viés muito claro de alta me deu uma narrativa do seguinte: tem esse gap aqui que se formou quando o candle abriu, foi lá, fechou, se formou esse gap. Eu tinha uma narrativa muito clara, que é esse gap, lembrando que narrativa é de onde o preço vai partir para chegar no meu alvo. Quando eu delimitei esse contexto, o que é que o preço fez? Ele foi na narrativa, então eu fiz a entrada e depois passou um sufoquinho aqui, mas ele foi lá no alvo. E aí foi essa entrada aqui, essa última entrada, que me rendeu $101 e me fez ser aprovado. É isso, pessoal. A cada vídeo eu estou tentando ter mais desenvoltura para explicar, aprendendo como usar as ferramentas, a edição, para ficar cada vez mais fluido. Estou muito confiante para essa parte 2 do desafio e tudo dando certo, eu consegui pela primeira vez uma conta financiada. É ótimo poder compartilhar isso com vocês e mostrar essa jornada desde o começo, porque eu espero conseguir tanto passar algum tipo de conhecimento relevante para vocês, quanto inspirar vocês tendo uma trajetória de sucesso, e isso fazer com que alguém que queira também seguir uma carreira de trader também consiga lutar, correr atrás, estudar e também conseguir ter um sucesso. Estou na busca, se Deus quiser vai dar tudo certo. Valeu, obrigado.